Olá, turma, vamos iniciar mais uma videoaula, tá bom? Do curso de enfermagem, do curso técnico de enfermagem pela instituição Cifop Curso. Essa é a nossa quarta aula da disciplina clínica médica. Então, hoje a gente vai estar abordando dois tipos de sistema. A gente vai falar sobre o sistema endócrino, ou seja, a gente vai falar não a parte da fisiopatologia nem a parte anatômica. A gente vai falar sobre as afecções, as doenças que são acometidas nesse trato. Assim como a gente também vai falar sobre o sistema urológico. Então, a gente vai falar sobre as doenças que são acometidas pelo sistema urinário. A gente vai iniciar a aula com o sistema endócrino. O sistema endócrino, só para vocês terem uma noção e relembrar a anatomia, né? Um pouquinho, é um sistema extremamente importante porque ele regula, né? E é responsável pelo nosso sistema metabólico, né? Ele regula as funções do nosso organismo. Então, a gente faz parte do sistema endócrino a tireoide, a glândula da tireoide. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as afecções que acometem a tireoide. Então, a tireoide, ela se localiza entre a laringe e a traqueia. E uma das afecções, a tireoide, ela é responsável pela produção de hormônios importantes, né? Hormônios que são importantes no controle e na divisão, no controle metabólico e na divisão e o crescimento normal das nossas células, né? Então, assim, no momento que são T4, que é o hormônio da tiroxina, e o T3, que é o hormônio da triodotirotina, certo? Além disso, a gente tem o hormônio da calcitoína, que é o hormônio responsável em depositar o cálcio nos ossos. Então, no momento que existe um déficit, uma diminuição da produção desses hormônios, a gente diminui também a função da glândula da tireoide. E aí surge as afecções por conta desse mau funcionamento dessa glândula. Então, a diminuição da função da glândula tireoide, ou seja, é a diminuição também da produção dos hormônios da T4 e da T3. E, consequentemente, da calcitoína. E aí, a gente falando de hipotireoidismo, a gente diz que no hipotireoidismo é a diminuição da produção dos hormônios da T4 e da T3. A causa mais comum é em adultos, né, na fase de vida adulta, né, que ela vem caracterizada como uma tireoide autoimune. Ou seja, chamamos essa tireoide autoimune de tireoide da Hashimoto. O que acontece? O nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, ele não conhece as próprias células da tireoide, as próprias células que desenvolvem na glândula, e começa a atacá-la. Eles não reconhecem mais como um integrante fisiologicamente do nosso organismo e entende que ele é um invasor, um agente invasor, e aí começa a atacar. E aí o surgimento, como é que a gente pode detectar um paciente com hipotireoidismo? Né? Através dos sinais de alerta, que são os sinais e sintomas. E aí o paciente ele começa a apresentar um cansaço fácil, né? Atividades diárias, atividades que ele já tinha costume a realizar, e atividades simples, como o fato de ir ao banheiro, como o fato de escovar os dentes, de se levantar de qualquer lugar que ele esteja e que não tenha um espaço tão grande para ele poder conduzir até tomar uma água na cozinha. Então, esses mínimos esforços diários
que o paciente estava acostumado a realizar diariamente, por várias vezes, sem nenhum problema, ele começa a apresentar um cansaço, né? Um cansaço bastante fácil, um cansaço respiratório. E aí começa também, são hormônios, né? Que são responsáveis pela regulação, pelo controle, pelo controle metabólico, né? Então, quando a gente fala de metabolismo, a gente fala da parte de cabelo, de pele, né? E pelo crescimento de novas células. Então, o paciente começa a ver que tem uma queda de cabelo, as unhas começam a ficar mais fracas, mais frágeis. A nossa epiderme, ela começa a apresentar um ressecamento atenuante. Como existe uma disfunção metabólica, né? Por falta desses hormônios tão importantes, a nossa tireoide ela começa a funcionar de forma errada, com o nosso organismo atacando, consequentemente a gente tem uma vascularização com déficit, né? Então aí o paciente começa a apresentar uma dormência em membros inferiores, né? Então, ele começa a sentir uma dormência, um formigamento nos dedos, nas polpas digitais, que também pode se estender aos membros superiores. E aí começa a apresentar como essa glândula ela vai ter um déficit na sua função, ela vai começar a edemaciar. Então, o paciente vai comer. E como ela se localiza entre laringe e traqueia, então está explicado. Quando ela começa a edemaciar, ela dificulta a passagem de ar e ela dificulta também a possibilidade da laringe exercer a sua função, palato mole, palato duro. Então, o paciente começa a ter problemas em relação à emissão vocal. Então, ele apresenta uma rouquidão. E hormônios que são reguladores do funcionamento do nosso organismo, a gente tem um distúrbio em relação ao funcionamento do sistema reprodutor. Então, vem os distúrbios menstruais, né? E, consequentemente, a perda do libido, a perda da vontade de praticar o ato sexual. E nos casos mais graves, pode ocorrer a hipotermia, porque lembra que os hormônios eles têm um papel muito importante na região do hipotálamo, que é a região que fica localizada no sistema nervoso central, onde regula toda a temperatura corporal, né? Assim como também os hormônios, eles liberam hormônios para a questão da frequência cardíaca, né? Para regular também a frequência cardíaca. Então, o paciente começa a apresentar uma hipotermia, uma bradicardia, um amixidema, que é o acúmulo de quê? De carboidratos nos tecidos subcutâneos, tornando a pele mais espessa, né? Os distúrbios emocionais, a fala vai começar a ficar lenta, o aumento do volume da língua, mãos e pés aumentando de tamanho, constipação intestinal, surdez e são sensíveis a sedativos e anestésicos. Então, esses sinais de alertas, eles são acometidos quando o hipertireoidismo está na fase mais grave. O diagnóstico é realizado primeiramente pela avaliação do paciente no exame físico, onde pode-se observar a presença da glândula tireoide aumentada, né? Quando a gente palpa as glândulas, a gente o quê? São glândulas não palpáveis. Quando elas não são não palpáveis, elas estão no seu tamanho normal. Então, quando a gente vai fazer a palpação nessa região aqui, nessa região do pescoço, na região da traqueia, a gente sente as glândulas da tireoide, a gente sente linfonodos, a gente vê que elas estão, a gente consegue sentir
Então, elas estão no tamanho aumentado, né? A ausculta de fremitos nos bosses maiores. A exaltamia, né? Que aumenta o globo ocular. Para a confirmação do diagnóstico, é necessário que realizar uma coleta de exames laboratoriais, uma coleta de coleta de sangue, né? Para a gente ver como é que estão os níveis de TSH e HT, que também é de extrema importância. Assim como também vai ver como é que está o nível de produção do T3 e do T4. Aí a gente diagnosticou, vamos tratar, né? Aí é feito de acordo com o que os exames e o exame físico, os exames laboratoriais e os exames físicos do paciente apresentam para o médico. É feito o tratamento com a administração de hormônios sintéticos, né? E a administração de hormônios que devem ser gradual, tá? Gradual como assim? De acordo com a condição clínica que o paciente se encontra. Porque esses hormônios em excesso, eles aumentam o trabalho cardíaco, aumentam a contração e o relaxamento, aumenta a função cardíaca, o débito cardíaco, né? E quando eu aumento o débito cardíaco, eu levo o paciente ao quê? A uma possível angina pectoris, a uma arritmia cardíaca ou até mesmo um infarto agudo miocárdico. Além disso, quando eu aumento a função cardíaca, eu posso aumentar e modificar as alterações neurológicas. Então, precisa ser administrados os hormônios de forma gradual, mediante a condição clínica que esse paciente se encontra, mediante resultados de exames laboratoriais. Na nossa comunidade, o que a gente pode estar realizando? Proporcionando a família da comunidade, né? A gente está promovendo medidas de promoção e prevenção para uma qualidade de vida da população de cada comunidade, né? Então, quando eu tenho no meu mapa pacientes diagnosticados com hipotireoidismo, quais são as ações que eu preciso desenvolver, né? Eu preciso desenvolver ações desejadas, né? E minimizar os efeitos colaterais dos medicamentos. Sempre a administração precisa ser corretamente. E a gente precisa orientar o paciente a importância de aderir ao tratamento, né? Orientar o paciente a importância de se manter sempre em contato com a unidade de saúde, para que a gente consiga monitorar, né, essa doença, monitorar se a doença está progredindo, se a doença está regredindo. Procurar também orientar quanto à saúde em hábitos saudáveis, né? Então, assim, vai aderir uma dieta de acordo com a necessidade clínica e fisiológica e mediante a patologia que o paciente se encontra, né? Assim como também a importância dos exames periódicos para acompanhar o estagiamento dessa doença. E aí vem os cuidados que precisamos desenvolver com esse paciente uma vez que ele estiver hospitalizado, certo? Sempre o apoio psicológico, né? Porque os pacientes de hipotireoidismo, eles têm um déficit na função hormonal. Então, quando a gente tem um déficit na função hormonal, a gente tem facilmente um paciente que entra num processo de depressão. Então, o apoio psicológico, uma assistência hormonizada, ela facilita para que o paciente não se encontre nesse quadro, não entre nesse quadro. Evitar usar sedativos prescritos, né? Então, assim, sempre na prescrição médica vai ter sedativos
se necessário, né? Se o paciente realmente vier apresentar, mas sempre que o paciente apresentar algum quadro de agitação ou qualquer outro quadro que ele apresente, mesmo na prescrição, tendo prescrito, se necessário, a administração desse medicamento, é importante comunicar ao enfermeiro do setor para que ele também entre em contato com o médico, se for necessário, ou ele mesmo avaliar se é necessário a administração desse sedativo que já se encontra prescrito. Observar depressão respiratória e sonolência profunda. Manter o paciente agasalhado, pois não gera calor. Por quê? Porque ele tem a parte da função da temperatura desregulada, né? Evitar a bolsa de água quente, pois o paciente tem baixa sensibilidade térmica. Observar sinais de constipação intestinal sempre, e aí sempre registrar, né, essas anormalidades, esses sinais de alerta, e orientar o paciente e a família com o uso diário de medicação, mesmo na ausência dos sinais e sintomas. Então, assim, o paciente estando internado, vocês vão estar executando as medicações que estão em prescrição médica, registrando toda a assistência que presta ao paciente e principalmente conhecer esses sinais de alerta para ficar atentos a alguma anormalidade. Fechando o hipotireoidismo, agora a gente vai para o hipertireoidismo, né? É a atividade excessiva da glândula tireoide. Então, no hipo, eu tenho a diminuição da função da tireoide. Já no hiper, eu tenho o aumento, o excesso dessa atividade, que também pode ser chamada de boço exaltafímico. Causas. Causa, ela é desconhecida cientificamente. Existe uma predisposição para o sexo feminino em estatística na faixa entre os 30 e 40 anos, e ele pode ser desencadeado por choque emocional ou por algumas tensões emocionais ou através de infecções, resultados, consequências de infecções. Então, nessa imagem que vocês estão visualizando, vocês estão vendo como é que é caracterizado um paciente que tem hipertireoidismo, né? Essa parte essa parte que se chama exoftálmico, né? Essa parte das pálpebras superiores e das pálpebras inferiores, bem edemaciadas, e essa exposição do globo ocular, né, para o lado externo. Quando a gente fala do boço aumentado, a gente fala do aumento da tireoide, que aí cria todo esse aumento visível externo. No hipertireoidismo, quais são os sinais e sintomas que os pacientes podem apresentar, né? É um paciente que vai ter um quadro de nervosismo, né? Ele é um paciente que ele vai estar sempre irritado, ele vai se irritar mais fácil, ele tem uma apreensão maior e não se sente, ele não consegue estar parado em nenhum ambiente e ele fique tranquilo. Ele está sempre em movimentação, ele é um paciente inquieto, né? É um paciente que mesmo em repouso, ele vai apresentar um quadro, vai apresentar um traçado cardíaco de taquicardíaca em repouso, vai apresentar uma frequência cardíaca elevada, né? Ele vai ter uma intolerância ao calor, ele vai ser um paciente sudoreico abundantemente. Na pele, a gente vai apresentar rubores, né?
Uma pele vai ter uma temperatura mais quente e úmida. Então, aí já começou a modificação em relação ao hipotireoidismo, né? Que o paciente apresenta o quê? Ele apresenta frio, perde a sensibilidade das termorregulações e da pele, e é um paciente que apresenta uma epiderme ressecada. Aí já no hipertireoidismo, o paciente ele apresenta uma pele macia e úmida com rubores. O tremor leve nas mãos. Aí é um paciente que tem uma característica muito predominante, que é a exoftalmia, são os olhos saltados. O aumento do apetite e da ingestão alimentar, a perda de peso, fadiga e fraqueza muscular, amenorreia, né? E alterações intestinais, como diarreia, e aumento do volume da glândula da tireoide. E aí, como é que a gente pode diagnosticar o hipertireoidismo? É através de uma avaliação do paciente, né? Através de uma avaliação clínica, através de uma avaliação física, em que vai se escutar a queixa principal do paciente, vai monitorar também a história pregressa da doença, assim como também os antecedentes familiares do paciente, né? Se existem casos, se o paciente tem uma predisposição em relação a isso. E assim, o aumento da glândula também é muito característico, né, de um paciente com hipertireoidismo. Aí vai ter o aumento da ausculta de fremitos nos ossos maiores. Vai ver a glândula da tireoide, ela vai estar aumentada. A esofotamia. E aí entra também para a importância no fechamento do diagnóstico os exames laboratoriais, né, os exames sanguíneos, para avaliar as dosagens dos níveis do TSH e do HT. São hormônios. O TSH é o hormônio estimulador da tireoide. Tratamento. Qual são o tratamento da hipertireoidismo? Administração de drogas que interferem na captação de iodo, interferindo na síntese dos hormônios tireoidianos. Desculpa. E a irradiação, né? A irradiação que vai ser utilizada. Em alguns pacientes não existe a necessidade de fazer irradiação com o iodo radioativo, né? Que é para destruir parte da glândula. Mas existem pacientes que precisam, sim, realizar administrações de drogas que interferem na captação do iodo, interferindo assim na síntese dos hormônios tireoidianos, né, que estão em excesso, e precisam passar por uma irradiação com o uso do iodo radioativo e depois desse tratamento passar por uma cirurgia que nós chamamos de tireoidectomia, certo? É a cirurgia da retirada da tireoide. Então, assim, no hipertireoidismo, o tratamento ele pode ser com terapia de iodo radioativo, com medicamentos antitireoides e
ou através da tireoidectomia. Então, tem casos que o paciente precisa fazer uma terapia medicamentosa, mas já é um caso de intervenção cirúrgica. Ou às vezes só com a terapia medicamentosa consegue resolver o quadro do hipertireoidismo. E os cuidados de enfermagem? Os cuidados de enfermagem primeiro, proporcionar um ambiente calmo, sem barulhos, como música alta, com conversas, ruídos, equipamentos alto-falantes. Então, tudo isso é o que precisa ser retirado do ambiente no paciente de hipertireoidismo, né? Realmente um ambiente tranquilo, calmo, com pouco barulho, com pouca conversa, porque é um paciente que com facilidade ele tem uma irritabilidade. Proporcionar um ambiente fresco, seguro e um ambiente limpo, né? Trocando roupas de cama sempre que necessário. E oferecer líquidos gelados se eles estiverem prescritos, né? E a quantidade também prescrita desse líquido que vai oferecer para esse paciente. A questão do apoio psicológico, né? Ajudando a aumentar a autoestima, tranquilizando o paciente, ou seja, proporcionando uma assistência de qualidade, uma assistência humanizada e uma assistência de enfermagem segura, sem riscos e nem danos para o paciente e nem para os familiares, né? A questão da dieta, ela precisa ser uma dieta fracionada e equilibrada até 6 vezes ao dia. E aí essa dieta vai ser conforme prescrição médica, conforme prescrição nutricional, né? Precisa, sim, reduzir alguns tipos de bebidas, como Coca-Cola, refrigerantes em gerais, café por conta da cafeína, porque a cafeína ela aumenta o metabolismo. E esse paciente já vai estar com o metabolismo aumentado, porque ele tem um aumento da sua função da tireoide. Bebidas alcoólicas, que não pode, e o chá, né? Então, esses são reduzir algum desses estimulantes, porque eles estimulam o aumento do metabolismo. Orientar quanto às medicações que serão administradas, quanto ao uso da instilação de colírios, né, para proteger a córnea exposta, e orientar a importância do tratamento, a importância do controle, a importância dos exames laboratoriais. E a importância do paciente se conscientizar de aderir a esse tratamento até o fim, conforme foi traçado mediante o diagnóstico. Finalizamos hipertireoidismo e hipotireoidismo. Vamos entrar em outra doença disfuncional de metabólica, que é a diabetes mellitus, né? É uma comorbidade que é bem conhecida por acometer grande parte da população brasileira. A diabetes mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla decorrente da falta de insulina ou da incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos, né? O seu funcionamento. Caracteriza por uma hiperglicemia crônica com distúrbios de metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas. A diabetes mellitus, ela se classifica em 2 tipos. Tipo 1, ela resulta primeiramente da destruição das células, acomete mais uma fase juvenil de 5 a 10% dos casos. Ela aparece sempre no período de crescimento e caracteriza-se pela falta de produção de insulina. Do ponto de vista clínico, a diabetes do tipo 1, ela é o tipo mais grave. Então, assim, retornando à explicação, a diabetes tipo 1, ela é a destruição, ela é um resultado
primeiramente da destruição das células, né? Ela vai acometer uma faixa etária na fase juvenil, entre 5 a 10% dos casos. Geralmente ela aparece no crescimento e no desenvolvimento, né, infanto-juvenil, e caracteriza-se pela falta de produção de insulina. Já a tipo 2, ela representa uma grande parte dos casos, entre 90% a 95%. E ela surge no ciclo, na fase da vida, na maturidade, né? E aí ela é caracterizada pelo quê? Pela diminuição da produção de insulina ou pela incapacidade da insulina de exercer suas funções. Então, a tipo 1, né, ela é caracterizada pela falta da produção. E a tipo 2, ela é caracterizada pela diminuição da produção da insulina ou pela incapacidade de produzir essa insulina. Existe também o tipo de diabetes gestacional, né? Que é um tipo que surge no período da gestação. E geralmente essa gestante, a grande maioria tem uma predisposição, ou seja, tem fator hereditário, tem história pregressa, tem história de antecedentes familiares, ou até mesmo pela questão de uma diminuição, uma disfunção na gestação, que aí diminui a tolerância da glicose durante a gravidez, né? E aí é feito um monitoramento e acompanhamento através do pré-natal pelo ginecologista obstetra dessa gestante, que vai acompanhar de acordo com os exames e de acordo com a clínica da gestante. É um quadro que a grande maioria ele não tem reversão, né? É diferente da hipertensão gestacional, que após o parto a gestante volta com o valor da sua pressão sistêmica normal. Já na diabetes gestacional é uma condição que pode acometer e não regredir. E aí as causas e os fatores que predispõem para o diabetes mellitus tipo 2, né? Quais são esses? Quais são as predisposições para um indivíduo estar acometendo com um quadro de diabetes tipo 2? Uma idade acima de 40 anos, né? E aí a gente volta novamente por histórico familiar, por uma questão de herança genética, então pai, irmãos que têm diabetes, obesidade, né, particularmente do tipo abdominal, e aí o IMC tem que estar acima de 25 kg por metro quadrado. E a questão da vida sedentária, né, não tem atividades físicas, não tem uma vida ativa, ou não tem uma dieta equilibrada, né? Não consegue ter um descanso regular e necessário para o nosso corpo. Então, são fatores que desencadeiam uma diabetes mellitus tipo 2. A presença de outras comorbidades, né? Como de doença vascular aterosclerótica antes dos 50 anos, ou de seus fatores de risco, como hipertensão, aumento do colesterol e etc. Né? Mulheres com antecedentes de abortos frequentes, partos prematuros, imortalidade perinatal, uso de medicamentos diabetogênicos, corticoides, anticoncepcionais, diuréticos, tiazídicos, beta-bloqueadores e etc. Então, o uso desses tipos de medicações também pode ser um fator predisposto para um acometimento de uma diabetes tipo 2.
A tolerância à diminuição da glicose ou a glicemia de jejum alterada. E aí também os pacientes que são etilistas, né, faz o uso do álcool, são um alcoolismo crônico. O estilo de vida que leva ao estresse emocional, o estresse diário por uma questão de profissão, por exercer várias funções ao mesmo tempo, funções essas que levam a esse indivíduo a um estresse maior, e por acometimento de infecções. O que é a insulina, né? A insulina, ela é secretada pelo pâncreas, pelas ilhotas de Langerhans. A insulina ela retira do sangue a glicose e leva para o músculo, fígado e células gordurosas. Então, ela retira o excesso da glicose e leva para os órgãos importantes que necessitam, até mesmo para excretá-las. Os sinais e sintomas do tipo 1.